Não adianta ficar metendo o pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês. Em primeiro lugar, porque nós nem somos alemão e nem somos chinês, nós somos brasileiros. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura, adaptado à nossa forma de organização. Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom. Quer dizer, aconteceu o golpe militar e foi exatamente a partir daí que houve o boom econômico brasileiro, ou seja, o famoso milagre brasileiro, na década de 70. É engraçado porque há uma contradição. Foi na época de maior repressão, repressão ao movimento sindical, repressão aos partidos políticos, repressão a toda a esquerda, repressão aos estudantes, repressão aos intelectuais. Foi exatamente na época da maior repressão política que houve o maior crescimento econômico do Brasil. Há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Não ganhava os espaços internacionais que nós temos que ganhar. Por isso, é com muito orgulho que de vez em quando as pessoas falam o Lula defende, elogia o governo Gás, o Lula elogia não sei das quantas e tal. Pois eu agora, veja a contradição, Riquião. Um dos presidentes que permitiu que a gente vivesse o momento político mais crítico da história do país, o presidente Médici, foi o homem que assinou a Embrapa e foi o homem que assinou Itaipu. Numa demonstração, os outros gestos que as pessoas fizeram que permitiram que o Brasil encontrasse o seu rumo. Cada um de nós será julgado um dia. Cada um de nós será julgado por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer, pelos nossos erros. Eu era presidente do sindicato em 1980. A Volkswagen produzia 1.500 carros por dia. E tinha 44 mil trabalhadores. Hoje, ela produz 4 vezes isso e tem apenas 13 mil trabalhadores. Aqueles que trabalhavam de terno e gravata, que eles diziam, estão morando em favelas, na frente da Volkswagen, ou espalhado pela periferia de São Paulo. A juventude hoje, a juventude brasileira, vocês que têm 22 anos, 23, 24, 25, 28, 30 anos, precisam saber como era o meu tempo de jovem. Eu era torneiro mecânico. Torneiro mecânico, fredador, mandirador, ferramenteiro. A gente ganhava um salário decente. Eu podia comer em restaurante 3 dias por semana. 3 dias por mês. Eu podia ter carro. Eu ganhava um salário equivalente, quem sabe, ao dobro de um médico do SUS naquele tempo. Com uma profissão de torneiro mecânico, eu sabia que eu tinha emprego em qualquer lugar desse país, de Boa Vista, Roraima, a Porto Alegre. Hoje, as coisas estão tão piores que vocês, com diploma universitário, não conseguem ganhar, às vezes, R$ 2.500 por mês. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é Bolsa Família não quer mais trabalhar. Lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento,
ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelhos para ganhar os índios, ele distribui alimentos. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. E ele chegou ao poder não pela organização. Ele chegou ao poder porque a igreja muito conservadora o colocou lá. E deu no que deu, porque ele não tem porra nenhuma. Ele não tinha partido, não tinha nada. Só que o Valença era o fruto de uma igreja católica conservadora. E eu era fruto da teologia da libertação, do sindicalismo. É uma coisa totalmente diferente. De qualquer forma, eu acho que foi uma grande lição que o povo brasileiro aprendeu e eu espero que o povo brasileiro, em outras eleições, escolha pessoas que pelo menos eles conheçam o passado político. Fala, garota. Quando você e o Collor foram para o segundo turno nas eleições e depois o Collor ter vencido e ele ter sido, assim, tipo, ter acontecido impeachment, o povo ter reagido contra, como você se sentiu nesse momento? Olha, o que foi gratificante para mim foi saber que aquilo que nós tínhamos denunciado durante a campanha foi provado 3 anos depois, né? Tudo aquilo que aconteceu, nós denunciávamos durante a campanha, não apenas nós, uma parte da imprensa denunciava, intelectuais denunciavam, artistas denunciavam, todo mundo sabia, porque o passado político do Collor era um passado político tenebroso. Agora, foi uma pena que precisou 3 anos para provar, mas foi uma coisa importante, o povo brasileiro, pela primeira vez na América Latina, o povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. Bem. E os nossos vizinhos estão meio aprendendo ali, a Colômbia, a Venezuela, até Paraguai, tá tudo começando a se mexer para... Na Venezuela já aconteceu. Dançou. Na Venezuela já aconteceu. O Carlos Andrés Pérez, que era o presidente, também foi destituído. E eu acho que é importante acontecer. Aliás, na Constituinte, Serginho, nós defendíamos uma tese de que na hora que o povo vota num candidato a deputado ou vereador e depois de um determinado tempo esse vereador não está cumprindo com aquilo que era o programa durante a campanha, que os mesmos eleitores que elegeram a pessoa poderiam destituir a pessoa. Se a gente conseguisse isso, seria a salvação da lavoura nesse país, né? Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil, que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima eu dizia para você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que em legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Até dela assim, não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. O que eu faço com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador? Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socialista? Ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuir, não é?
O processo se dá de forma mais tranquila, com a iniciativa do próprio Fidel, que eu acho que era assim que deveria ter acontecido. E o grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade, e eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter, de muita força de vontade e também de muita divergência, ou seja, de muita polêmica. E aí, quem sabe seja importante que aqui no Brasil, aquelas pessoas que ainda têm complexo de vira-lata, que ainda acham que o Brasil não pode financiar Cuba, não pode financiar a Venezuela, as pessoas têm que entender que o Brasil não está dando dinheiro. As pessoas têm que entender que o Brasil está exportando tecnologia, está exportando engenharia, está exportando coisas fabricadas aqui no Brasil, e também porque nós torcemos para que Cuba, quando se abrir para o mundo definitivamente, que não seja tomada pelos anti-cubanos, que seja tomada por vários empresários, por vários investimentos de vários países, porque Cuba tem que aproveitar o potencial intelectual do seu povo, a formação acadêmica do seu povo e se transformar um país altamente desenvolvido na América Latina, sabe? E emprestar dinheiro para o Porto de Mariel foi muito importante que tenha sido feito por empresas brasileiras, e é esse o papel que um país gigante como o Brasil tem que fazer. Afinal de contas, o Brasil não vai ser respeitado no mundo apenas porque tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sabe? E porque tem 200 milhões de pessoas. Não! O Brasil vai ser respeitado no mundo se ele souber do seu tamanho e tiver políticas apropriadas para um país que quer interferir na geopolítica mundial. Fazer o papel de coitadinho ninguém aceita, porque o Brasil não é mais coitadinho. Se você pegar o que o Brasil produz, o Brasil é o primeiro em muitas coisas, é o segundo em muitas coisas, é o terceiro em muitas coisas. Não existe nada no mundo de produtivo que o Brasil não esteja entre as 10 maiores economias do mundo. Então o Brasil tem que ter essa política de solidariedade, o Brasil tem que ter essa política de ajudar a investir no desenvolvimento desses países. E Deus queira, sabe, que seja verdadeira essa vontade do Obama, que o Congresso americano aprove, para que a gente possa, finalmente, sabe, ter o fim do embargo e Cuba ser totalmente livre, porque foi para isso que os cubanos fizeram uma revolução em 59. Nós fomos vítimas de um golpe parlamentar, um golpe que fez o impeachment da presidenta Dilma. Nós vivemos um momento de uma ditadura, de uma parcela do Poder Judiciário, sobretudo o Poder Judiciário que cuida de uma coisa chamada Operação Lava Jato. Nós não podemos ficar subordinados a cada eleição, a que o juiz diga o que a gente pode ou não pode fazer. Nós não podemos. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego. E muitas vezes consegue, outra vez não consegue. Pois bem. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei e eu pudesse ter a camisa, meu povo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e portanto estraçalhado de horror. Eles transformaram a minha importância política numa subordinação a empresas envolvidas no Lava Jato. Sem lembrar a quantidade de palestras que eu fiz pelo país, sem lembrar o tanto que eu defendi esse país. Eu, às vezes, ao invés de me ofender, eu fico pensando, porra, por que tanta ignorância? Me convidaram para debater sobre a medida provisória.
achando que eu tinha vendido medida provisória, ou a Dilma tinha vendido, porque a Dilma também foi investigada. Eu perguntei para o delegado, você sabe como é que funciona uma medida provisória? Você já foi conversar com os deputados que votaram favorável, contra o delegado? Ele não tinha a menor noção. Uma dívida que envolve mais de 20 bilhões de reais, que envolve os grandes empresários brasileiros, eles foram pegar o meu filho, por conta de um contrato de 2 milhões e 400. Ou seja, eles abandonaram todos os pacus, todos os jaús, e foram pegar o lambari. E eu falo para o meu filho, não fica com raiva, é assim, meu filho. Vamos suportar. Jesus Cristo sofreu mais do que nós. Tiradentes foi crucificado. E somente depois de mais de 100 anos que ele foi transformado em herói. Se a gente tem que pagar esse preço, vamos pagar. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, a Maria do Rosário, em cima dele. Isso não, sabe, porque eu até tirei o sarro da Clara antes, porque a Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus, era a Polícia Federal. Sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. Então, eu até tirei o sarro da Clara antes, porque fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, porra? Caralho. Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. Sabe? E foi assim que nós nos comportamos, sabe, respeitando o direito soberano que a Bolívia tinha sobre o seu solo, o seu subsolo, portanto, sobre o seu gás. Foi assim. Nós somos pais de amor, mas não pensem que vamos ter dessa face e a gente vai dessa face. A gente vai dar porrada se não respeitar a gente e voltar a gente com respeito. Nós não queremos briga, mas nós não fugiremos delas. Aprendam, seus fascistas, a fazer democracia. Que vocês estiveram comigo quando eu estive na Polícia Federal. E aqui tem um companheiro que eu vi ele aqui, não sei se ele está, o companheiro Maninho. O companheiro Marinho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses. Não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo.
ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Obrigado, Maninho. Obrigado. É o seguinte, essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro. A gente vai pagar em solidariedade, em companheirismo. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. A desgraça da mentira é que você, ao contar a primeira, você passa a vida inteira contando mentira para justificar a primeira que você contou.